Os jogos de super-heróis tiveram sempre um impacto gigantesco dentro da indústria. Quando eles acertam, eles criam mundos imersivos, poderes absurdos e personagens que a gente nunca esquece. Mas no meio de tantos lançamentos, existe um jogo que parece ter sido completamente engolido pelo tempo. Um jogo que a própria PlayStation deixou pra trás e que muita gente simplesmente esqueceu que existiu. E é claro que eu tô falando do Infamous Second Son. A franquia Infamous já vinha de dois títulos muito bem elogiados no PlayStation 3, mas com um protagonista diferente. Eu mesmo não joguei tanto assim os primeiros jogos, então aqui eu vou focar no que realmente marcou a minha experiência, que é o Second Son. E cara, esse jogo merece ser lembrado. Ele é divertido, estiloso, tem personalidade, tem um sistema de poderes incrível e entrega uma vibe que quase nenhum outro jogo conseguiu reproduzir desde então. É aquele tipo de game que prova que dá pra fazer algo simples, mas muito marcante. E hoje eu quero revisitar tudo isso com vocês. Por favor, já deixa o seu like e vamos lá. E é claro, vamos começar com a história. O nosso protagonista é o Delsin Rowe, um jovem de 20 e poucos anos, descendente de nativos americanos, que basicamente vive no modo adolescente rebelde preso no corpo de adulto. Inclusive, no começo do jogo eu não gosto muito dele, pra ser sincero. Ele é aquele cara que acha que todo mundo sempre tá contra ele e vive arrumando confusão pro seu irmão, Red, que é um policial ali da região e tem que ficar toda hora prendendo o Delsin de tanta cagada que ele faz. E é bem foda você ter que ficar toda hora prendendo o seu próprio irmão. Mas apesar disso, eles têm uma relação bem legal até. E nesse mundo existem os condutores, que são pessoas que podem manifestar habilidades especiais. E logo no início a gente descobre que o Delsin também é um condutor, mas não um condutor comum. Ele tem a capacidade de absorver permanentemente os poderes de outros condutores. Sim, é bem roubado. Tudo começa quando o Henry, um condutor de fumaça, escapa de um transporte de prisioneiros. No meio da confusão, Delsin acaba absorvendo os poderes dele sem querer. A partir daí ele vai entendendo o que é ser um condutor e, claro, começa a gostar da ideia. É nesse ponto que conhecemos a vilã do game, a Augustine, que é líder do DUP, que é basicamente uma força militar que odeia condutores, caça condutores e prende os condutores. Mas o mais engraçado é que a Augustine também é uma condutora, ela possui poderes baseados em concreto e é basicamente a força opressora que move toda essa narrativa. O jogo também possui um sistema de karma, onde você decide se o Delsin vai ser um herói ou um vilão. E mano, se você escolhe o caminho do bem, ele vira quase um santo. Agora, se você escolhe ser mal, o cara vira o maior demônio ambulante da cidade. É absurdo como o jogo realmente abraça essa dualidade entre ser bom e mal. A história não é nada revolucionária, na real ela é bem padrão de super-herói. Se você já leu quadrinhos, viu filmes ou jogou outros jogos do gênero, nada aqui vai te surpreender. Mas ela funciona, ela é leve, divertida, direta e casa muito bem com a evolução dos poderes do Delsin. E falando em poderes, ao decorrer da campanha o Delsin absorve habilidades de fumaça, neon e vídeo. Tem um poderzinho que você ganha no final do game também, mas eu não vou contar aqui para não dar spoiler. Mas enfim, a cada novo condutor que o Delsin encontra, esse condutor adiciona algo novo à nossa jogabilidade. E é aí que entra os outros personagens importantes desse game. Personagens como a Fitch, que é uma condutora de neon. Ela tem uma química bem legal com o Delsin e até ganhou uma DLC própria, que é o Infamous First Light. Também tem o Eugene, que é o condutor de vídeo, e ele é aquele estereótipo de nerd tímido e introvertido. Eles são personagens simples, mas carismáticos e deixam a história ainda mais dinâmica. Sobre a gameplay, ela é o principal ponto que move esse jogo inteiro, e ela é tão boa que faz com que o jogo não enjoe em momento algum. Ele é divertido do começo ao fim, e mesmo quando você acha que já explorou tudo, o jogo vai lá e te entrega mais um poder que muda completamente o ritmo e te dá vontade de continuar jogando. O sistema de poderes é o coração dessa gameplay. Cada poder que o Delsin absorve muda tudo, a movimentação, os ataques, o jeito de explorar a cidade e até a dinâmica das lutas. Você começa com o poder de fumaça, depois ganha o de neon, depois o de vídeo. E o mais legal é que cada um deles é diferente de verdade. Todos têm um estilo bem diverso e um feeling bem gostoso de usar. Apesar de não ser o mais forte, o meu favorito é o de neon. A mobilidade dele é absurda. Você anda pela rua mais rápido, escala os prédios bem mais rápido também. Além de, na minha opinião, ser o mais bonito visualmente. Aliás, o design dos poderes é outro show à parte. O jogo pode ter os seus defeitos, mas
mas quando você ativa uma habilidade, usa um dash ou aplica um ataque especial, mano, parece que o jogo foi feito para aquele momento. Tudo é bonito, estiloso e bem animado. Falando do mundo aberto, Seattle é perfeito porque o jogo se propõe. Não é gigante, não te joga em mapas absurdos e não te obriga a viajar quilômetros para poder fazer uma missão. Ele é menor, mais concentrado e isso deixa tudo mais dinâmico. Você não perde tempo, você não cansa e a exploração fica bem gostosa, principalmente com os poderes de movimentação. E eu achei bem legal também que eles foram fiéis à cidade de Seattle. Para aquela época foi um trabalho muito bom de recriação e justamente por ele não ser gigante, ele nunca fica cansativo. Você olha pra missão no mapa e pensa, beleza, rapidinho eu chego lá. Mas se tem uma coisa que me incomoda nesse mundo é a variedade de inimigos, que não é tão grande assim. Você percebe que aqui nesse game tem vários inimigos repetitivos, mas pelo menos os que existem aqui são bem legais de enfrentar. E levando em conta que esse jogo é de 2014, a gameplay, a variedade de inimigos é simplesmente maravilhosa pra esse período. Mas o que faltou de fato pra esse jogo aqui ficar perfeito foram os chefes. Esse jogo aqui tem muito pouco boss. Os que temos aqui tem lutas legais, são momentos importantes, mas são bem raros. Eu acredito que se tivesse mais boss fights, o jogo ainda seria muito mais imersivo. E um detalhe que eu tava quase esquecendo de citar aqui pra vocês é o sistema de karma afetando visualmente o DLC. Se você vai pelo caminho do bem, os poderes ganham cores mais claras e no final sua roupa fica branca. Agora se você escolhe o caminho do mal, aí sim o jogo fica estiloso. Os poderes ficam todos vermelhos e a roupa do Delsin vai ganhando tons mais sombrios. É um toque simples, mas que combina demais com a proposta. Graficamente falando, o jogo ainda é muito bonito, ainda mais quando a gente lembra que ele foi um dos primeiros grandes jogos do PlayStation 4. A cidade é bem detalhada, tem iluminação boa, chuvas, partículas, reflexos e tudo isso ajuda muito na ambientação. Andar pela cidade usando os poderes é bem bonito de ver, principalmente à noite, quando os efeitos de luz ficam ainda mais evidentes. Mas se tem um ponto que deixa a desejar é os efeitos de expressões faciais dos personagens. A do Delsin até que é bem feita, ele tem boas expressões faciais e animações decentes, afinal ele é o protagonista, mas os personagens secundários acabam sendo meio travados. Muitas vezes eles ficam com a mesma expressão facial independente da situação e isso acho que tira um pouco o impacto das cenas. Apesar disso, no geral os gráficos se seguraram muito bem, o jogo envelheceu de forma digna, continua bonito, tem uma direção de arte forte e cumpre muito bem o seu papel visual. A dublagem também é um dos pontos mais fortes desse jogo, principalmente a do Delsin e a do Red. A voz combina muito bem com o personagem, com esse jeitão mais rebelde e impulsivo, mas que vai amadurecendo conforme a história avança. A dublagem consegue carregar bem esse arco do personagem e deixa ele bem mais carismático. E como já é de costume, o trabalho em português é extremamente bem feito, com interpretações fortes e naturais. Inclusive, em vários momentos a dublagem passa mais emoção do que as próprias expressões faciais dos personagens. É aquele caso clássico em que a dublagem ajuda a elevar o jogo e tornar a experiência ainda melhor, especialmente em quem jogou em português. Tá na casa comunal. Eu não tô no clima cômico hoje à noite, mas você tá ótima, ficou bem você, é sério. O que tava fazendo no telhado, hã? Nada, eu só... Você tava aprontando? Vamos lá, eu sei que você tá aí, então pode sair daí. Ou então eu chamo a Beth e ela traz as chaves em 5 minutos. Infamous Second Son é aquele tipo de jogo que o tempo acabou deixando um pouco de lado, mas ele não merece ser esquecido. Ele não revoluciona a narrativa dos super-heróis, não tem uma história mais profunda do mundo e nem de maior variedade de inimigos, mas o que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. A gameplay é divertida do começo ao fim, os poderes são variados, bem implementados e visualmente legais. O sistema de karma funciona, a cidade é agradável de se explorar e tudo isso junto cria uma experiência que permanece divertida mesmo anos depois do seu lançamento. Talvez ele não seja o Infamous mais ambicioso da franquia e nem um jogo de super-herói mais completo já feito, mas é um daqueles jogos que prova que uma boa gameplay, bons poderes e um protagonista carismático ainda seguram um jogo inteiro nas costas. No fim das contas, esse Infamous prova que nem todo jogo precisa ser perfeito ou revolucionário
pra ser marcante. Às vezes ele só precisa ser divertido, bem feito e lembrar a gente do porquê jogos de super-herói podem ser tão bons assim. E o vídeo vai finalizando por aqui. Se você gostou dele, por favor, deixe o seu like. Se você gostar do canal, considere se inscrever. E claro, meus agradecimentos aos membros. Muito obrigado de verdade por apoiar esse canal. Vocês fazem total diferença. Muito obrigado você que me escutou até aqui e até um próximo vídeo.